verso 34. Nesta manhã, Deus está renovando suas forças. Deus está virando a página das coisas pesadas, do jugo pesado, e trazendo um jugo leve e suave. Receba isso no seu coração, em nome de Jesus. Vamos para o Salmo 123, você pode se assentar, em nome do Senhor Jesus. O Salmo 123, ele foi escrito num momento ou num contexto de muita dificuldade, num contexto de tristeza, de peso, de amargura, de angústia, mas todos que estavam ali continuaram na presença do Senhor. Isso é muito importante, nós continuarmos na presença do nosso Deus. E esse é um contexto do povo que subia os degraus que iriam para o templo. Mas eles estavam no período de exílio, estavam desprezados, menosprezados, abatidos, no momento difícil, mas eles continuaram dependendo do seu Deus, continuando olhando para o autor e consumador da fé. E esse texto fala do olhar, como o Salmo 121 fala: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o verso seguinte diz: o meu socorro vem do Senhor. E nós estamos aqui porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o autor de todas as coisas, inclusive da nossa vida, inclusive desse momento, inclusive desse culto, desse batismo. Ele é o autor e Senhor sobre todas as coisas. E o Salmo 23 também fala do olhar. No seu verso 1, a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Então, eles estavam não só subindo aqueles degraus, mas estavam olhando para os céus. A tua resposta vem dos céus, não vem de outro lugar. A nossa resposta vem dos céus, a nossa provisão, ela vem dos céus. E eles estavam olhando para os céus. É importante, não sei se você já pensou, quantas vezes nós nem sabemos esse número, é impossível, quantas vezes nós olhamos para cima. Quantas vezes nós olhamos para cima, mas a maioria das vezes sem motivação, sem pretexto, sem destino, sem uma origem. Mas eles estavam olhando para cima porque eles tinham uma necessidade. Eles precisavam do Senhor. Eles mais do que nunca necessitavam da presença do Senhor, da resposta, da boa mão de Deus sobre a vida deles. E nós também estamos aqui nesta manhã olhando para os céus, porque de lá vai vir a minha e a sua resposta, de lá vai vir a provisão que nós necessitamos. Então o melhor lugar para orar, olhar nesta manhã é para os céus. É conforme o verso 1, a ti que habita nos céus, eleva os olhos. Era um momento único. Era um momento especial, como hoje temos aqui um momento especial. Um momento especial é aquele que Deus estende a mão para suprir, para quebrar cadeias. E nós estamos vivendo esse momento especial. E essa glória envolve o nosso coração através da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos fortalecidos no período em que estamos alegrando o Senhor. E nesta manhã nós estamos alegrando o Senhor. No Isaías 53 diz que o trabalho da sua alma ele veria e se alegraria. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, no mover do Espírito Santo, está olhando para cada um de nós nesta manhã e está se alegrando, porque o fato de nós estarmos aqui é o fruto da obra do Senhor. É o plano de Deus
se confirmando na nossa vida. Tudo que você passa, que você vive, é confirmação do Senhor sobre a sua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. E este momento alegra o coração do Senhor. Por isso nós podemos sentir sua glória aqui nesta manhã, o mover do seu Espírito, a sua presença. Então eleve seus olhos para o Senhor nesta manhã. É dele que vem a nossa provisão, é dele que vem todo o nosso suprimento. Mas naquele momento em que eles estavam subindo os degraus para ir ao templo, eles estavam em grande dificuldade, mas confiando no Senhor, esperando no Senhor, descansando no Senhor, mesmo que o seu coração estava atribulado, ou o seu coração esteja atribulado, descanse no Senhor. E era um momento que Deus queria ter um particular com o seu povo. Deus tem um particular com você nesta manhã. Deus tem um particular com a sua vida nesta manhã. E quando nós concluímos em alguns momentos que é só você e Deus, é um momento particular, é um momento especial, preparado por Deus. E aqui no verso 2, temos uma coisa muito interessante. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Enquanto estamos olhando, pegando essa figura, como nós, como servos, olhando para o nosso Senhor. E quando é que o servo via as mãos do Senhor? Quando ele se ajoelhava. Quando ele se ajoelhava, seu campo visual ficava exatamente na mesma posição do Senhor. E aí ele poderia ver as mãos do Senhor. Por que ver as mãos do Senhor? Porque enquanto ele estava de joelho buscando a presença do Senhor, seus olhos viam as mãos do Senhor. Olhe nesta manhã para as mãos do Senhor, espere um sinal dele para a sua vida, espere uma direção dele para a sua vida, espere ele dar um sinal de basta, ou ele dar um sinal de sequência, ou fazer com que algumas coisas se parem na sua vida, mas continue olhando para as mãos do Senhor. É das mãos do Senhor que virá o teu suprimento nesta manhã, é das mãos do Senhor que sempre veio o teu suprimento. É verdade que muitas vezes nós encontramos dificuldades para perceber isso, mas era um momento íntimo entre o servo e o Senhor. O servo ficou na sua posição de joelho, ficou na sua posição de dependência. E isso é uma coisa, uma característica por toda a nossa vida. Nós sempre vamos estar numa dependência, porque dependemos do Senhor que nos leva até a vida eterna, dependemos do Senhor que conduz todas as coisas, dependemos do Senhor que faz todas as coisas, porque Ele está no controle de todas elas. E o servo descobriu a melhor posição, a posição que ele estava olhando para as mãos do Senhor. A chave desse texto é olhar para as mãos do Senhor. E quando ele estava de joelho, é quando nós estamos de joelho orando. Tua resposta vem quando você está de joelho orando ao Senhor. O Senhor continua com todo o poder, dele vem toda a resposta. A Ele pertence a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Então nós estamos na dependência dEle. Alguém já disse que a igreja caminha de joelhos. Nós caminhamos de joelho, buscando dia a dia. Cada dia há uma necessidade. Mas a oração do Pai Nosso diz, basta cada dia o seu mal. Mas quando nós estamos de joelho, esse mal passa para trás, e nós caminhamos, nós continuamos. Deus quer te manter esta chama acesa no seu coração, para você continuar.
e Ele tem todo o poder, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra. E debaixo desse poder nós estamos aqui nesta manhã, buscando ao Senhor, buscando a sua presença. E o verso seguinte, ele pede, antes de ir para o verso seguinte, ele diz: até que se compadeça de nós. O servo estava de joelho na presença do Senhor, até que Deus dava uma resposta, até que Deus dava um basta, até que Deus poderia mudar a direção, até que Deus possa mudar a direção da sua vida, dar um basta em algumas situações, abrir porta onde não tem, abrir janela dos céus aonde não tem, até que Deus fala: chega! E aí Deus começa a virar a página da sua vida. Deus está virando páginas nesta manhã, em alguns de nós que estamos aqui, porque estamos na sua presença. Embora talvez agora você não esteja de joelho, mas seu coração está de joelho na presença do Senhor. Seu coração está curvado, dependente. Nós fomos criados para ser dependentes. Nós, seres humanos, temos a mania, todos nós somos assim, queremos ser dependentes em todas as áreas da nossa vida. Eu quero ser independente no meu trabalho, eu quero ser independente nos meus relacionamentos, eu quero ser independente da igreja. Isso não é a vontade de Deus. Deus nos criou para ser dependentes, por uma coisa que às vezes nós não percebemos, porque Ele quer estar conosco, Ele quer estar presente, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Então, quando nós, de alguma forma, de alguma maneira, de alguma presunção, de alguma falta de pensamento ou de intenção, nós estamos mais longe, mas Deus quer nos mais perto. E esses servos estavam ali na dependência, e essa dependência é declarada no verso 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Eles precisavam da misericórdia. E nós chegamos aqui exatamente pela misericórdia, pela graça. Todos nós estamos aqui pelo mesmo motivo, pela misericórdia do Senhor, pelo zelo. Deus tem zelo por cada um de nós, e Ele expressa a sua misericórdia. A sua grande expressão de misericórdia está na pessoa do Senhor Jesus, está no mover do Espírito Santo, na graça enviada para nós. Um dia Deus resolveu, pela sua graça, nos salvar, pela sua graça, suprir toda a sua presença, o seu mover sobre a nossa vida. E aquele povo estava no contexto de Neemias, quando Neemias estava restaurando os muros da cidade. Quando os muros de uma cidade estavam quebradas, aquela cidade estava disposta a receber assolações, ataques de exércitos, ataques malignos, porque ela não estava com seus muros fechados, ela estava exposta. Assim a nossa vida, enquanto nós não estamos na presença do Senhor, nós estamos expostos a essas coisas. E Neemias foi levado ali para construir os muros, e ele estava ali vendo o que estava acontecendo. Ele ficou com o seu coração pesado, consternado, assim como o verso 3 desse Salmo 23. Então Neemias estava com aquele peso, e Deus moveu ele para buscá-lo. Em Neemias, que é um pouco antes, pode virar algumas páginas aí, Neemias capítulo 2, nós vamos poder ver
a movimentação de Neemias. Neemias orou, buscou ao Senhor, e ele declarou: a boa mão do Senhor está sobre mim. A boa mão do Senhor está sobre a tua vida nesta manhã. O Deus de Neemias é o nosso Deus. As mesmas lutas, em épocas diferentes ou de formas diferentes, em contextos diferentes, mas a mão do Senhor estava sobre a vida de Neemias. Então ele buscou ao Senhor. Em Neemias capítulo 2, verso 17, ele diz: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedificamos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser o pobre, ou seja, deixamos de ser miseráveis. E lhes declarei como a boa mão do meu Senhor estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edificamos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eles fortaleceram as suas mãos para a obra. Eles tiveram ânimo, e não existe ânimo a não ser do Espírito Santo. O Espírito Santo dá ânimo para você nesta manhã, para você subir a sua escada, para você subir e estar no templo, para você subir e estar na presença. Deus está trazendo ânimo para cada um de nós nesta manhã. Receba esse ânimo é o mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele traz ânimo para nós. Mesmo que a gente esteja caindo, se arrastando, Ele é aquele que traz o vigor a quem não tem nenhum vigor. E Neemias sabia o que queria, sabia em quem buscava, sabia em quem cria. Ele cria no seu Deus. Como Paulo diz: eu sei em que estou depositando a minha fé. E a cada dia nós aprendemos a quem depositar a nossa fé, no nome do Senhor Jesus. No capítulo 4, verso 4. Aqui há uma oração, um pedido. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Eles venceram porque havia ânimo. E quando nós damos vazão ao Espírito Santo, não há tristeza, angústia, nós vencemos todas as batalhas. E no verso 9: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Isso significa orar e vigiar. Eles estavam orando, um grupo estava orando, outro grupo estava vigiando para receber toda a provisão daquilo, para receber a resposta. Eles estavam orando, esperando uma resposta. Nós estamos aqui nesse culto das causas impossíveis, estamos orando e estamos esperando uma resposta, e nós esperamos essa resposta porque nós sabemos que Deus responde oração, Deus responde a sua oração, e nós estamos esperando essa resposta. Mesmo que essa escada esteja difícil, esses degraus estejam muito altos, mas você vai vencer essa batalha. E nessa escada, o que me chama a atenção todas as vezes que nós falamos de escada, principalmente uma escada muito alta. Eu vou falar uma coisa para você, Samuel, prestar atenção quando você estiver numa escada. Você estava subindo uma escada, de repente tem um patamar.
Para que serve o patamar? Para você descansar, para você respirar e para você mudar de posição e continuar a sua caminhada. Amém? Você pode estar num patamar hoje, Deus está te dando descanso nesse patamar, para você tomar um novo rumo, uma nova caminhada, uma nova escada para receber vitória na sua vida. A escada é algo muito importante, e eles estavam nessa escada. Eu estou aqui só passando uma panorâmica no livro de Neemias. Capítulo 2, 3, 4 e 6 é guerra, guerra pura. Neemias foi chamado por Deus para reconstruir os muros. E Deus deu uma ordem para o rei, dar carta para Neemias, para ele fazer o que ele precisava, para ele receber material que ele precisava. Neemias tinha tudo na mão, porque Deus mandou o rei dar para ele executar o plano. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, Ele já colocou na sua mão. Abre aí a sua mão. Ele já colocou na sua mão aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa já está na sua mão para vencer essa batalha. E Neemias tinha esse entendimento, que aquela carta que ele recebeu, na realidade, Neemias entendeu que aquela carta não foi o rei, foi o rei dos reis que deu na mão dele. É o rei dos reis que coloca as coisas na sua mão, que coloca suprimento, que coloca livramento. Se você precisa de livramento, seu livramento está chegando. Seu livramento está chegando, receba isso, em nome do Senhor Jesus. Em Neemias 6, 9, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ali havia um monte de inimigos, Sambalate e Tobias, que estavam querendo destruir a obra que Neemias foi incumbido de fazer. Havia muita gente ali contra o que ele queria fazer, que aquilo que ele queria fazer era a obra de Deus. Havia muita gente querendo derrubar Neemias, mas Neemias se fortalecia no Senhor, e ele sabia que Deus ia fortalecer as suas mãos. Ele era um testemunho da presença de Deus ali naquele local, que todos que estavam ali seguiam, eles ouviam, eles criam no seu Deus, eles caminhavam na força do seu Deus. No capítulo 4 houve um momento em que eles estavam construindo e lutando ao mesmo tempo. É como se na mão deles, numa mão tinha uma espada e na outra mão a colher de pedreiro. Eles preenchiam, criam, subiram o muro, e nessa época aqui eles já estavam construindo metade do muro. Eles estavam quase concluindo, e o inimigo estava queimando os últimos cartuchos para impedir que Neemias fizesse a obra. E isso me chama a atenção. O inimigo pode estar querendo impedir que você chegue lá, mas ele não pode. Maior é aquele que está em você. Basta uma disposição sua, se você crer, se você ficar de pé, dependendo do Senhor, ou de joelho, conforme o Salmo 123, verso 2, Deus já tem a vitória para você. Deus não vai dar a vitória, Ele já te deu. Você tem que tomar posse. Você tem que tomar posse. Você tem que se manter na presença de Deus. É na presença do Senhor que você recebe a bênção. Lendo novamente o verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas orações. O inimigo está falando: você não vai conseguir,
Você não vai conseguir, mas Deus disse para você nesta manhã: você vai conseguir, porque eu sou o teu Deus. Você vai conseguir, porque Ele já tem tudo preparado para nós seguirmos e conseguirmos fazer a obra do Senhor. E esse texto também me faz lembrar de Mateus 11, que ainda foi citado, se eu não me engano, nesta quinta-feira próxima passada. E eu quero ler um verso só, Mateus 11, verso 29. Esta parte de Mateus, no verso 29, me chama a atenção, porque muitas vezes, no meio da guerra, nós, ou na maioria das vezes, nós estamos em guerra, ou sofrendo uma guerra, ou sendo pressionados, ou querendo ser enganado, e nós não entendemos às vezes algumas coisas, porque não há firmeza, ou prestando atenção naquilo que Deus está fazendo. O verso 29 diz assim, de Mateus 11: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. No meio da sua batalha, Deus está ensinando você. Preste atenção que no meio da sua guerra, há ensinamento de Deus para você não ocorrer novamente naquela situação. Deus está nos ensinando nesses dias como nós devemos nos portar, como nós devemos seguir os nossos passos. Deus está instruindo, Deus está dando livramento para a nossa vida. Por quê? O servo está de olho nas mãos do Senhor. E isso deve ser uma constante na nossa vida. Não pense você que você terminou uma batalha ou está terminando outra batalha, mas a outra batalha na fila para provar, para ensinar, para fortalecer, para estabelecer, para mostrar mais uma vez que Deus é Senhor sobre a sua vida. Mas esta guerra é maior, a força de Deus será maior. Esta luta é muito grande, mas a vitória também vai ser maior, a glória vai ser maior na sua vida. Então nós temos que estar firmes. Eu quero ler mais um texto, Hebreus capítulo 12. E esse texto, enquanto você abre, ele é para mim a figura de uma arena. Lembra dos nossos irmãos que foram sacrificados, queimados, assolados por leões na arena. E na arena, por ser muito grande, como um estádio de futebol hoje, havia uma multidão de pessoas. Em derredor, por todos os lados, havia muita gente. E às vezes nós não percebemos que na nossa vida, ao nosso derredor, tem muita gente. Tem muita gente olhando para você. E tem muita gente que quer que você caia, mas aquele que é todo poderoso, Ele está olhando para você. Quando você olha para as mãos do Senhor, Deus está olhando para você para te dar vitória, para que o jugo seja despedaçado. Hebreus 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então aqui o rodear dá vazão ao pensamento de um monte de gente ao redor, num redondo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de tudo, do peso do pecado tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Enquanto nós estamos no meio da arena, nós temos que nos desembaraçar,
tirar os impedimentos da nossa vida, para que possamos caminhar, podemos estar livres. E para caminhar nós temos que estar totalmente livre. Você não vê, por exemplo, no dia da São Silvestre, alguém correndo de terno e gravata, de sapato apertado, não. Ele está com roupas leves, apropriadas, ele está livre, sem peso. Deus não quer que a gente carregue peso algum, amém, irmãos? Você não foi criado para carregar peso. Deus quer tirar todo o peso da nossa vida, porque há pessoas que estão nos rodeando, e essas pessoas que estão nos rodeando são as testemunhas, e essas testemunhas, muitas dessas testemunhas que estão ao seu derredor, elas vão se converter, porque elas vão ver que você tem um Deus poderoso, um Deus que sustenta a sua vida, um Deus que mantém essa chama acesa no seu coração, e elas vão ver que há um Deus confiável, e elas vão descobrir que há um só Deus, é o nosso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu me lembro de Elias lá no monte, quando ele estava no monte, e ele fez descer fogo dos céus, e todo mundo chegou a uma conclusão: só o Senhor é Deus. As pessoas que estão ao seu lado têm que concluir isso, que só o Senhor é Deus. E mesmo essas pessoas que colocam empecilho na sua vida, quem querem amarrar a sua vida, que querem trazer alguma série de impedimentos, eles vão ver que o Senhor é Deus na sua vida. Isso é muito importante, eles perceberem que Deus está na sua vida. Vou ler novamente. Portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O Espírito Santo está mostrando aqui um peso. Às vezes é um peso que está no seu coração, alguma coisa que você não gostou, ou alguma coisa que alguém acusou você, ou alguma coisa que alguém quer derrubar você, colocando peso na sua vida. Não aceite peso na sua vida, porque Jesus veio trazer um jugo suave, amém? Um jugo leve. Então não devemos ter peso, devemos estar livres na presença do Senhor, porque fomos chamados para isso. E haja uma firmeza. Deus quer uma firmeza no nosso posicionamento. Cremos ou não cremos? Estamos com Deus ou não estamos com Deus? Por isso ele diz, para que haja uma firmeza no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele não fez caso para o peso, ele não deu valor ao sacrifício, ele não deu valor àquilo que iria passar na cruz, aquilo não travou o que ele queria fazer. Se tivesse travado, nós não estaríamos aqui nesta manhã. Nada travou ele foi até o fim. Ele não fez caso da ignomínia, ele não fez caso da miséria que ele estava vivendo, e essa miséria não era por causa dele, era por causa minha e por causa de você. Ele ultrapassou essa miséria, ele passou todas essas coisas olhando para nós, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele estava buscando. Tanto é que nos momentos mais difíceis, em que sua carne gritou, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele enfrentou, e a carne não venceu, o Espírito Santo venceu. O Espírito Santo venceu todas as coisas na sua vida até agora, e ele quer dar continuidade a esta obra maravilhosa.
Verso 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ele diz: não se fatigue, não pare no meio do caminho, não desista. Muitas vezes nós estamos aí nessa encruzilhada do cansaço, da tristeza, da dúvida, mas nós temos que estar de pé na presença do Senhor. Ele é suficientemente poderoso para manter você de pé. Amém, irmão? Ele é poderoso para manter você de pé. E Ele quer fortalecer as suas mãos. Ele fortaleceu as mãos de Davi, Ele fortaleceu as mãos de Neemias. A igreja, nesses 2000 anos, foi fortalecida. Amém? A igreja, nesses 2000 anos, conseguiu chegar ao ano de 2020. Esse é o nosso momento. Todos os nossos irmãos que foram no processo anterior, eles tiveram sua chama acesa. Agora é o nosso momento. É o nosso momento de estarmos fortes no Senhor. É preciso saber: eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não consigo, mas Ele consegue. E esse é o nosso olhar. Continue olhando para as mãos do Senhor. Guarde esse verso 2 do Salmo 123. É um verso pequeno, parece que tem poucas coisas, mas tem grandes coisas para nós. Deus preparou cada um de vocês, de nós, para sermos vencedores. Não para parar no meio do caminho, mas para vencermos todas as coisas. E esse texto aqui, lendo novamente este último verso: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Eu quero dizer uma coisa: quando nós lemos Isaías 53, nós imaginamos as gotas de sangue do Senhor Jesus até Ele dar o último suspiro, mas poucas vezes ou nunca nós pensamos a guerra psicológica que Ele passou, aquilo que passou dentro da cabeça dele, aquilo que ele foi desprezado, que ele deixou de ter algum valor, ele virou um verme por causa de nós. E essa pressão psicológica, todos nós passamos. Eu passo, você, mas não sou melhor que você. Eu passo pela pressão psicológica. Você passa pela pressão psicológica, mas não esqueça, o capacete da salvação está sobre a sua cabeça. Esse capacete da salvação impede que todos os dardos malignos venham atingir a nossa vida. Tudo que vamos fazer para o Senhor, há uma pressão espiritual e psicológica, e nós precisamos atentar para isso, que essa pressão não é tão poderosa. Poderoso é o nosso Deus. Essa batalha espiritual não é tão poderosa, ela tem sua força, mas o nosso Deus é maior. Maior é aquele que está em você, e precisamos vencer essa batalha, e precisamos aprender a viver, a andar no Espírito. É difícil, mas eu estou aprendendo. Andar no Espírito, não andar nos meus sentimentos, não andar naquilo que eu acho, mas naquilo que Deus quer, porque entre aquilo que eu acho que Deus quer, às vezes há um abismo, uma diferença muito grande. E Deus está preparando a sua igreja, porque Ele brevemente vai voltar. E Ele não fez esse plano à toa. Ele quer que a gente esteja lá, todos nós estejamos lá. Todos nós estejamos lá. Eu quero estar lá junto com você, vencendo todas as batalhas que se passam na nossa vida. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha
oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, não desmaiando em vossa alma. Então, não dê valor ao cansaço, não dê valor à fatiga, não deixa sua alma perecer. Amém? O Senhor Jesus enviou seu Filho para todo aquele que nele crê. Não. Deus não quer que a gente pereça. Eu vou pedir para você ficar de pé. Vamos abrir nossas mãos. O Senhor tem força para colocar nessas nossas mãos nesta manhã. Senhor, nós precisamos de Ti. Coloca força nas mãos de cada um que aqui está. Adestra nossas mãos para a batalha, como Davi pediu isso há séculos. A nossa necessidade é a mesma, Senhor. Mas nós temos o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Neemias. E o Senhor Jesus veio, se fez em carne para nos fortalecer, Senhor. Que toda a força recaia sobre cada mão nesta manhã, Senhor. Que dê, Senhor, uma unção dobrada. Todo o jugo seja despedaçado nesta manhã, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado. Que cada um receba força. Repite comigo: eu recebo Tua força, Senhor, em nome de Jesus. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, amém? Vamos agradecer.